Paz do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 21, a partir do verso 25. Está escrito assim: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai a figueira, e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando verdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de todos os cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Essa narrativa de Jesus, esse sermão que fala da volta do Filho do Homem. Jesus, nos seus dias de ministério, ele falou muito sobre o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Ele curou muitas pessoas, livrou muitas pessoas de demônios. O ministério dele foi ilimitado. Era uma pessoa que, vendo qualquer um de nós, ele sabia que porventura estava o nosso coração pensando, os nossos pensamentos, o que nós trazíamos dentro de nós mesmos. Jesus podia olhar para nós e saber que ia no nosso coração. Então, o ministério de Jesus foi gigantesco. Mas nesse ponto, ele falava da sua volta, que significava a chegada do reino de Deus, uma mudança total na história da humanidade. Não só naqueles dias em que ele esteve aqui na Terra, em que o mundo mudou. As maiores datas do calendário do mundo seguem a partir de Jesus. Então Jesus, a presença dele naqueles dias, até hoje, ela é transmitida à maior parte do mundo e não tem como evitar isso da presença dele. Claro, há lugares em que Jesus mal pessoas conhecem, países onde o nome de Jesus não tem valor algum. Mas isso não anula o que ele fez. Não ter o conhecimento não significa que não aconteceu. Se eu digo, eu não conheço tal coisa, não significa que aquilo não aconteceu. Mas, de fato,
a presença de Jesus nesse mundo foi marcante para toda a humanidade. Mas nesse ponto aqui, ele fala da sua volta, que lá 2000 anos atrás ele subiu aos céus. E aqui ele fala da sua volta. E aqui, a partir do verso 34, ele diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida. O ser humano, muitas pessoas comem demais, pensam só no seu dia a dia da sua vida, em beber, em comer. E ele fala aqui também dos cuidados da vida. Nós pensamos em nos vestir, em trabalhar, em termos família, casas. A luta pela vida, pela sobrevivência sobre a face da terra, toma praticamente todo o tempo da nossa existência. Mas ele diz assim, que os nossos corações não fiquem carregados dessas coisas. Quer dizer, beber demais, comer demais e até nos preocuparmos demais com a nossa vida aqui nesse lugar, nesse mundo, nesse planeta. O nosso coração não está focado nessas coisas somente. Porque ele diz que vai vir um dia de improviso em que ele vai voltar. Ele diz aqui no verso 36, vigiai, pois, em todo o tempo. Quer dizer, durante toda a nossa vida, ele diz para nós estarmos orando, para que sejais ávidos e por dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir a acontecer. Quer dizer, como eu li aqui a partir do verso 25, fatos, homens desmaiando de terror, pelo que sobrevirão sobre o mundo, porque as coisas terão uma mudança muito drástica, muito forte. Então as pessoas ficarão assustadas e não saberão como reagir. Se você não tem um conhecimento prévio de algo que vai acontecer, se você não está treinado, não está preparado, um atleta, para disputar uma partida, por exemplo, de futebol, ele tem que se preparar muito antes, com treinos, com fortalecimento físico, para que quando chegar o momento da partida, do jogo, ele tenha mais capacidade de cumprir aquela etapa. Então, para nós cumprirmos a nossa etapa da vida, que um dia Jesus vai voltar, então devemos estar treinados, não só fisicamente, como jogador de futebol, mas espiritualmente, intelectualmente, no conhecimento das coisas de Deus. Porque ele diz que essas coisas hão de acontecer. Porque ele fala aqui no verso 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso significa o quê? Que de fato, tudo isso que ele diz que vai acontecer, acontecerá. Claro, não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Talvez não volte na nossa vida, na nossa existência. Talvez daqui a alguns anos, a maioria de nós vamos desaparecer desse mundo. Entrará talvez outra geração, mas isso não muda o fato de que Jesus voltará. Ele voltará para os mortos e para os vivos. Então ele diz para nós, orando, nos prepararmos. Porque o que nós colocarmos em primeiro lugar será o mais importante na nossa vida. Comer,
beber até se embriagar, os cuidados da vida. É importante nós termos cuidado com a nossa vida, trabalharmos para termos aposentadoria. Tudo isso faz parte desse mundo, que vai ficar, vai acabar, vai findar. E na volta de Jesus, ele diz aqui para nós vigiarmos todo o tempo da nossa vida, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que irão vir sobre o mundo. Porque se nós estivermos em Jesus, essas coisas do mundo não nos atingirá para nos destruirmos. Não seremos destruídos por ela, mas seremos salvas dela. Porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar aqueles que estão orando, porque reconhece nele o seu Senhor e Salvador. Então tudo terá um tempo determinado por Deus para acontecer. E não cabe a nós ficarmos especulando, às vezes, tanto se Jesus voltará hoje, amanhã ou depois de amanhã, porque isso não terá muita importância se nós não estivermos preparados. Se nós não estivermos preparados, se ele vir daqui a 100 anos, eu não estou preparado. Eu já morri despreparado. Eu já desapareci desse mundo perdido. Então não importa. Mas importa nós estarmos orando, vigiando, na expectação dentro do nosso coração, que seremos salvos por Ele, que Ele virá nos buscar, para estarmos com Ele no seu reino. Aqui diz no verso 36, vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, que vão acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isto é indescritível. Este dia em que poderemos estar diante do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Vai ser um dia que marcará toda a nossa eternidade, quando nós estivermos diante dele, para usufruirmos do reino que ele preparou para nós. Os problemas desse mundo, enquanto houver mundo, sempre existirão. Mas eu tenho uma boa notícia. No céu, no reino de Deus, não há problema. Quando nós fomos ressuscitados, se estivermos mortos, se estivermos vivos, sermos transladados para encontrar o Senhor nos ares. Veremos a Jesus Cristo, estaremos em pé diante dele. E será um dia de tanta alegria, tanta satisfação. Será um dia em que os nossos corações sentirão tanta paz, sentirão tanto alegria de existir. Porque existir é uma dádiva de Deus. Existir é um presente de Deus, que Deus nos deu para que possamos contemplar a sua glória, contemplar a sua santidade, o seu poder, a sua majestade,
Deus nos deu essa oportunidade de estarmos diante dele em pé, para darmos glória a ele. Mas uma boa parte do mundo nem ouviu falar de Jesus, nem querem, nem entende, nem buscam. Mas se você está aqui assistindo este vídeo, de alguma forma, chegou até você, repense a sua vida, se ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Que fora dele não há outra oportunidade, fora dele não há salvação, fora dele não há um sonho de vida eterna. Nesse mundo costumamos dizer, o meu sonho é fazer isto ou aquilo. No reino de Deus, o nosso sonho não precisará de nós queremos viver um sonho, porque viveremos uma realidade que Jesus nos deu quando ele, na cruz do Calvário, entregou a sua vida. Chancelou ali, nos deu a garantia, com seu sangue, que esse sonho é realidade. Viver para sempre. Em um lugar onde não há problema. Não há dor, não há morte, não há tristeza, nem choro, nem pranto, nem decepção, nem amargura, nem saudade, nem esperança. Porque lá não precisamos ter esperança. Porque a esperança é algo que nós esperamos. Lá não esperaremos mais. Lá já teremos tudo que nós precisamos em Cristo Jesus. Por isso, entregue a sua vida. Creia que Ele voltará para buscar a sua noiva para as bodas do Cordeiro no seu reino celestial. Creia. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. E essa leitura da palavra de Deus, e essas palavras que eu disse para você, toque profundamente no seu coração. E você tenha uma mudança de vida. E se você já é salvo, continue orando, para que quando chegar o dia, possamos todos encontrar o nosso Rei, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.